Pois, muito bem, Brasil! E hoje eu tô aqui pra gente poder falar de 3 erros comuns que os brasileiros cometem na hora de falar inglês naturalmente. São erros assim, que o brasileiro olha e fala assim, gente, mas eu jurava que eu tava falando certo, porque daí vai usar um pouco da lógica do português, sabe? Então a gente vai falar de estruturas hoje, eu vou compartilhar com você 3 vocabulários. Ó, esses vocabulários são o seguinte, a palavra advice, que é conselho em inglês. Então, quando o brasileiro pega essa palavra advice e vai aplicar numa frase, vai montar uma frase com isso, os brasileiros costumam errar isso que eu vou mostrar hoje, com a palavra age, de idade. E por último, mas não menos importante, com a palavra think, a ideia de pensar. Então, quando o brasileiro vai usar essa palavra para montar uma frase, ele costuma errar uma coisa aqui na estrutura, e é o que a gente vai ver hoje. Você vai sair desse vídeo, desse conteúdo de hoje, dominando essas 3 palavras para não cometer mais esse erro. Chega de conversa e vamos colocar a mão na massa. Primeiro erro, então, tem a ver, como eu te falei, com a palavra advice, que significa conselho. A gente fala assim, né? Eu dei um conselho para ela, ou ela me deu um conselho. Então a gente fala essa ideia de dar um conselho. A boa notícia, gente, aqui em inglês eles vão usar essa mesma lógica de dar. Dar em inglês é give. Então, a gente vai poder combinar, sim, essas palavras tranquilamente. Isso aí eu costumo falar que traz o quê? Eu falo sempre para os meus alunos, traz uma paz para o nosso coração que a gente pode usar a mesma lógica do português. Então, fica mais fácil de memorizar. Até aí, tudo bem. Só que em português, quando a gente vai formar esse tipo de frase, a gente fala assim, por exemplo, deixa eu te dar um conselho. Na hora de falar esse um conselho é que as pessoas erram, porque daí as pessoas falam assim, ó, let me give you an advice. Tipo, para poder marcar esse um conselho, aí coloca o an advice. Pé. Em inglês, a lógica vai ser o seguinte, eles não vão contar a palavra advice. Então não faz sentido para eles falar, tipo assim, um conselho, 2 conselhos, 3 conselhos. Se deu foi conselho, não importa quantos foram, entendeu? Então, a forma correta de falar, deixa eu te dar um conselho, ficaria let me give you some advice. Você pode botar a palavra some aí só para poder preencher este vazio. Então, eles usam dessa forma. Let me give you some advice. Repeat after me. Let me give you some advice. Eu te dei muitos conselhos ontem à noite, sei lá, na reunião. Lembra? Eu te dei muitos conselhos. Então, observa como que a gente vai falar. I gave you, até aí tranquilo, né? Porque o gave é o passado do give. Então, I gave you a lot of, muitos, olha o conselhos como vai ficar. Advice. Advice. Sem S no final. Porque geralmente em inglês, né, quando a gente quer fazer o plural, de uma forma geral, a gente só acrescenta o S. Só que aqui não. Aqui vai ficar advice. Ou seja, não existe advices com S no final. Não existe. Então fica, eu te dei muitos conselhos, tipo ontem. I gave you a lot of advice. Advice. Gabi, vamos supor que eu quero quantificar. Eu quero falar, olha, eu tenho 2 conselhos para te dar. Então, eu não tenho como falar isso, Gabi? Eu tenho 2 conselhos para te dar? Pode, aí você vai usar a seguinte estratégia. Eu tenho 2 conselhos para dar para você, vai ficar I have 2 conselhos. Você não vai poder falar 2 advices. Meu Deus, tá muito errado isso aqui. Você vai falar assim, I have 2 pieces of advice, sem S, for you, para você. I have 2 pieces of advice for you. Então, observa aqui, primeira coisa, para você falar 2 conselhos, se você quiser quantificar a quantidade de conselho, 1 conselho, 2 conselhos, 3 conselhos, você vai ter que colocar essa ideia de piece of advice ou pieces of advice, se for mais de um. Então, I have 2 pieces of advice for you, para você. O próximo erro tem a ver com a palavra age, idade. Sabe quando a gente quer falar assim, por exemplo, olha a coincidência, eu tenho a mesma idade que a minha prima. Nossa, a gente tem a mesma idade, eu tenho a mesma idade que a minha prima. Em português, a gente usa esse raciocínio de eu tenho a mesma idade, percebe? Em inglês, não vai ser essa lógica. Em inglês, a estrutura vai ficar I am the same age as my cousin. Então, ó, I am the same age. Se fosse pra gente poder entender a fundo, é como se eles pensassem que eu sou a mesma idade que a minha prima. Em inglês, você não tem uma idade, você é uma idade, entende? Então, ó, I am the same age as my cousin. Meu marido e eu
temos a mesma idade. Ah, não vai ser have, então vai ficar my husband and I are the same age. Então, we are the same age. Nós temos a mesma idade. We are the same age. Então, você não vai colocar have aqui nesse tipo de contexto para falar que fulano de tal tem a mesma idade que outro fulano. Não, vai ser we are the same age. E para fechar este triângulo de erros, para você não cometer mais e dominar essas estruturas, vamos falar de think. To think. Observa que essas três palavras que eu trouxe aqui, né, dentro dessas estruturas, são coisas o quê? Úteis para sua fluência. A gente fala isso o tempo inteiro para poder se expressar. Seja no dia a dia, com os nossos amigos, em ambiente formal, informal, em uma viagem. Então, lembra que sempre meu propósito aqui é compartilhar com você tudo relacionado a inglês que você de fato vai usar. Não ficar falando tipo de rebimboca, da parafuseta, porque isso daí vem depois da fluência, que aí você quer aumentar o seu vocabulário sobre coisas específicas, enfim. Então, quando a gente usa essa ideia de think, pensar, eu posso falar assim, por exemplo, eu tô pensando aqui em comprar um carro novo. E aí as pessoas ficam com vontade de falar assim, né, os brasileiros usando a lógica do português. I'm thinking to buy a new car. Só que em inglês, quando a gente estiver usando essa ideia de think, pensar em fazer tal coisa ou pensando em fazer tal coisa, a estrutura vai ser I'm thinking of buying a new car. Observa aqui, eu vou falar de novo. I'm gonna say that again. I'm thinking of buying a new car. Ou você também pode falar I'm thinking about buying a new car. Ou seja, você pode falar I'm thinking of e a ação que você está pensando em fazer, ou I'm thinking about e a ação que você está pensando em fazer. É uma questão de estrutura, tá, gente? Nessa altura do campeonato, não sei se de repente está passando na sua cabeça assim, pô, mas por que, Gabi? Por que aqui com o think vai botar... Aqui, gente, não tem muito uma explicação assim, olha, por conta disso e disso. E mesmo que tivesse, se o seu objetivo, se você está aqui neste canal me assistindo, se você me acompanha aqui, lá no Instagram, seu objetivo é se tornar fluente em inglês, certo? Eu costumo sempre falar que existem dois caminhos para você poder seguir nessa jornada. Um caminho complicado e um caminho descomplicado. O que é o caminho complicado? Quando você, por exemplo, fica fazendo essas perguntas, mas por quê? Mas por que aqui nessa estrutura fica assim? Mas por que na outra não fica? Tem que ter cuidado com isso, porque a curiosidade ela é legal, só que tem vezes, e na maioria das vezes, principalmente dentro desse estudo tradicional, enfim, que as pessoas têm costume, né, por isso que elas estão travadas, isso acaba sendo prejudicial, porque trava o processo. Então, o caminho descomplicado é você entender o seguinte, entendi, Gabi. Então, eles usam assim, né? Então, para poder falar, tô pensando em fazer tal coisa, então vai ficar I'm thinking of... Não, I'm thinking about... Não, entendi. Pronto, vou anotar aqui para poder ganhar clareza e vou ficar atento a próxima vez que eu for ver num filme, já vou falar, olha que legal, aquilo lá que a Gabi compartilhou comigo, entendeu? E você só aceita, é o famoso aceita que dói menos. Minha irmã tá pensando em ir para o Canadá. Então você não vai falar, my sister is thinking to go to Canada. Não, você não vai usar essa lógica do português. Você já entendeu agora que no inglês eles falam assim, ó. I'm thinking of going, vou botar o ing no go. I'm thinking of going to Canada. Pegou então esse raciocínio desses três erros? Eu quero saber o seguinte, se você tiver alguma dúvida sobre essas três estruturas que eu compartilhei hoje, eu quero que você deixe aqui nos comentários para eu poder ou responder aqui nos comentários, ou se eu ver que é uma coisa que ficou em aberto, eu preparar um outro vídeo para poder vir explicar. Então esse diálogo com vocês é super importante. E eu quero saber também se, além de você ter entendido então agora falar assim, Gabi, olha, agora eu tô aqui, tô bem munido e eu peguei toda a informação que eu precisava para poder, de uma próxima vez, usar essas palavras de forma correta. Então, para eu poder saber que isso valeu a pena, para poder validar esse formato e esse tipo de conteúdo, deixa aqui nos comentários se você quer ver uma parte 2, 3, 4, 5, para você não cair mais nessas armadilhas e falar inglês com cada vez mais naturalidade. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. Se inscreve no canal para você poder receber todos os próximos vídeos aqui no Gabi Modesto Teacher. E se você não me segue ainda lá no Instagram, @GabiModestoTeacher, me segue por lá também, porque eu posto vários conteúdos inéditos, diferentes aqui do YouTube, pílulas de conteúdo para você ter contato com esse inglês frequentemente e chegar cada vez mais próximo da fluência.